Olá! Sabe, para a gente entender um lugar de verdade, às vezes o melhor é deixar o mapa de lado e simplesmente seguir o ritmo da natureza. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos mergulhar fundo num refúgio incrível, um lugar onde a floresta e o mar se encontram e a cultura local pulsa em total harmonia com tudo isso. Então se preparem, porque a nossa jornada começa agora. E a pergunta que vai guiar a gente nessa aventura é: até onde a gente iria para encontrar o verdadeiro silêncio? E não, eu não estou falando da ausência de som. Pelo contrário, é a presença de um som tão puro, tão natural, que ele simplesmente acalma todo o resto. Essa imagem aqui é uma promessa do que nos espera. E bom, a nossa jornada começa de fato aqui. É o primeiro movimento, sabe, sobre as águas. É aquele momento de deixar o que a gente conhece para trás e se entregar de vez ao fluxo da descoberta. A aventura começa, olha só que lugar! Numa baía imensa, super protegida, onde as montanhas cheias de Mata Atlântica parecem mergulhar direto no mar. De um lado, a paisagem que nos aguarda, né? Pura expectativa. Do outro, o nosso barquinho partindo. A gente é só um pontinho ali, sabe? Num cenário gigantesco. Isso já promete uma imersão total. E o ponto-chave é justamente esse: a experiência é totalmente autêntica. A gente está viajando na Gisele, uma embarcação caiçara. O que isso quer dizer? Que a gente está navegando no mesmo ritmo de quem vive aqui, sabe? Sentindo a brisa, o balanço do mar, tudo isso como parte da cultura do lugar. Não é só um transporte, é o começo da imersão. Ok, as águas abertas vão ficando para trás. A partir de agora a jornada muda, ela se desenrola por terra. E é aqui que a exploração física, o contato direto com o ecossistema, começa para valer. E a mudança de cenário é drástica. De repente, a gente entra em rios bem estreitinhos, cercados de manguezal por todos os lados. É o berçário da vida marinha, né? A sensação é de estar viajando pelas veias antigas da Terra, num corredor natural que separa o oceano da floresta densa que está logo ali. E então, o desembarque, os primeiros passos numa praia completamente deserta. A areia parece não ter fim, se estende até onde a vista alcança. E isso dá uma sensação imediata de isolamento, mas também de uma liberdade enorme. É um convite claro para explorar a pé tudo aquilo que a água nos mostrou. A caminhada continua. A gente sai da praia e entra nas dunas, cobertas por aquela vegetação de restinga, sabe? Aquela vegetação super resistente que segura a areia e protege o que tem para dentro. A cada passo, a gente se afasta um pouquinho da costa e se aproxima mais e mais do coração pulsante desse lugar. E olha só, essa escada de madeira é o portal. É a transição final. A gente sai daquele sol forte da praia e, de repente, está na sombra fresca e úmida da floresta tropical. É a entrada para um verdadeiro santuário verde, um ecossistema riquíssimo que com certeza guarda muitos segredos. Depois de todo o esforço da trilha, vem a recompensa. E que recompensa! A gente entra num lugar que impõe respeito, sabe? A luz do sol se filtrando lá no alto, por entre as folhas, e os únicos sons que se ouve são os da própria vida acontecendo. É literalmente uma catedral da natureza. Mas antes da grande revelação, a floresta nos presenteia com os detalhes. Coisas pequenas, mas incríveis. Tipo essa bromélia com essa cor super vibrante. É um sinal claro da biodiversidade absurda da Mata Atlântica. A vida explode em cores e formas para quem para e observa com atenção. Fica a pergunta, né? Que grande tesouro essa floresta está protegendo lá no seu coração? O que é que justifica toda essa jornada, primeiro pela água e depois por terra? E aqui está, uma cachoeira poderosa. O coração líquido da floresta. A água dela alimenta todo o ecossistema ao redor. Lembra daquele silêncio que a gente estava buscando? É isso aqui. Um som tão fundamental, tão vivo, que ele simplesmente anula qualquer outro ruído. E o efeito que isso causa é esse aqui. Um momento de pura contemplação. Sentar ali, diante de toda essa força da água, é uma experiência de humildade, sabe? Uma conexão muito profunda com a energia vital do planeta. E claro, a natureza sempre guarda umas surpresas, né? No meio de toda essa reverência, ainda tem espaço para aquele encanto, para um encontro inesperado com a vida selvagem. Esses momentos, assim, totalmente espontâneos, são a maior prova de que o ecossistema ali está saudável, está pulsando. Mas a riqueza desse lugar não está só na natureza, não. Ela está também na cultura que nasceu e floresceu aqui, em total sintonia com o ambiente.
Então, vamos ouvir agora um pouco dos ecos humanos desse refúgio. Olha que interessante. A gente vê aqui duas construções que contam muito da história do lugar. De um lado, uma igrejinha centenária, que é um símbolo de fé, de resiliência da comunidade. Do outro, o posto de fiscalização do parque, que já simboliza o esforço mais moderno de conservação. É a tradição e a proteção ali lado a lado. E aqui a gente vê a comunidade caiçara, que vive literalmente espremida entre a floresta e o mar. É um vilarejo onde a vida segue um outro ritmo. O ritmo das marés, das estações do ano. É um exemplo de como viver há gerações, respeitando os limites e também a generosidade da natureza. Todo lugar tem a sua própria trilha sonora, né? E aqui ela ecoa em forma de canções folclóricas. É uma tradição oral que vai passando, contando as histórias do dia a dia, do trabalho na terra, no mar. As letras são, na verdade, a memória viva da conexão profunda desse povo com as suas raízes. E essa imersão na cultura também acontece nos pequenos gestos, sabe? Como compartilhar uma bebida local, feita com os frutos dali mesmo, da região. Isso é muito mais que um ato social. É um momento de dividir sabores e, mais importante, saberes que foram passados de geração em geração. Bom, e como toda jornada, essa também tem um fim. Mas, muitas vezes é na viagem de volta que a experiência vai assentando, sabe? E que a verdadeira transformação começa a acontecer. Voltar durante a Golden Hour, a hora dourada, tem um significado todo especial. Essa luz quente do fim da tarde não só deixa a paisagem mais bonita, mas ela cria um clima de nostalgia, de introspecção. É um momento perfeito para a gente começar a assimilar tudo que foi vivido. E aí está, o barco parado no pier. É o fim do trajeto físico. Uma imagem silenciosa, né? Mas que simboliza não só o fim da viagem em si, mas o começo do impacto que ela vai ter em quem a fez. Dizem que algumas jornadas mudam o destino, outras mudam quem viaja. Qual delas foi essa? Fica a reflexão. Talvez, no fim das contas, na busca por um silêncio exterior, o que se encontra é uma mudança interior profunda e muito necessária.